oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Boa tarde, amigos da Rádio Web EO, a primeira rádio web do Brasil. Esse é o Paralelepípedo Cultural, programa apresentado por este que vos fala, Milton Ribeiro, num oferecimento da livraria Bamboletras, livraria de todos os gêneros, localizada no Shopping Nova Olaria 776, loja 3. Hoje estamos aqui com o trombonista José Milton Vieira, que acaba de lançar o CD Plural, que você pode encontrar na livraria Bamboletras, claro. Nós vamos falar um pouco sobre o CD, que eu posso mostrar aqui, nós vamos tocar depois, nós vamos mostrar, inclusive, várias músicas dele. Enfim, vamos entrevistar o José Milton. Vamos iniciar um pouco sobre a carreira do José Milton, como ele começou, a origem dele, eu estou vendo que ele não é gaúcho e tal. E a gente, no final, eu quero saber por que o trombone. Primeiramente, boa tarde, Milton, muito obrigado pelo convite, por estar aqui. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu nasci em Imperatriz do Maranhão, mas minha família mudou para Brasília quando eu tinha em torno de um ano e meio. Então, eu sou brasiliense. E comecei a tocar trombone do 11 para 12 anos. Né? E o trombone, na verdade, ele sempre foi a minha primeira escolha de instrumento. É mesmo? Sempre foi. E onde é que tu viste o primeiro trombone? Então, na realidade, a minha primeira contato com o trombone foi na igreja. Uhum. Né? Eu vi as bandas indo lá tocando e me encantou aquele instrumento que tem a postura, né, do trombonista é um tanto quanto nobre, assim, imponente, né? Sim. E eu gostei do instrumento por causa disso. E, claro, quando eu vi o som, eu fiquei, nossa, que incrível. Mas quando eu me apaixonei de vez pelo instrumento foi na banda marcial, que eu fazia parte, na banda da Brigada de Bombeiros Mirins. E foi curioso, porque eu passei por vários instrumentos antes de tocar o trombone. Desde o começo eu queria o trombone. Flauta, depois eu fui para o eufônio, popularmente conhecido como bombardino. Sim, aquele que faz tremer tudo, assim, de tão grave. Né? E eu quase fiquei no bombardino, porque eu confesso que é um instrumento que tem um som magnífico. Sim. Mas depois eu fui... Mas foi períodos curtos, né? Sabe que uma vez eu estava lá na Salão Mourisco, ali na Biblioteca Pública, e um cara começou a tocar bombardino, era um recital de aluno e tal, e tinha um cara tocando bombardino. E eu estava com um violino, um estojo de violino no colo. E quando ele tocou bombardino, parecia que tinha uns bichinhos dentro do violino, tudo começou a tremer, o violino respondia, parecia. São os harmônicos vibrando, né, que faz a vibração do eufônio, o instrumento que vibra muito, né, vai em frequências muito graves, acaba fazendo as cordas e a madeira vibrar, né. Sim, incrível aquilo. É incrível aquilo. E depois fui para o instrumento, para o trombone, né, isso já com 11, 12, como já havia falado. Depois, escola de música, aí 19 anos vim fazer o concurso aqui da OSPA, passei. E estamos até hoje nessa lida aí. Hoje. Tu tá aqui na OSPA desde os 19 anos? Desde os 19 anos. Tu tá desde quando, então, aqui? Estou desde 2006, estou com 32. 2006. É. Legal. Me diz uma coisa. Em 2019, o que leva alguém a gravar um CD? É uma pergunta que eu me fiz antes. No ano passado, quando eu gravei, né? Na verdade, o meu CD foi gravado no ano passado. Sim. E o que me fez gravar um CD? Lógico, eternizar um momento da minha vida. Acho que essa foi a primeira... Por mais filosófico que possa parecer, mas é isso. Eternizar um momento na minha vida que foi... E que é muito importante, né, para mim. Gravar um repertório que... A maioria das peças que foram gravadas foram escritas para mim. E foi um momento muito especial, porque esse repertório fez parte da minha graduação em música popular na URGS. Boa parte desse repertório, na verdade. E eu quis colocar esse repertório em um CD para eternizar esse momento que foi muito especial para mim. Então,
Claro, o processo, eu me formei em 2016 na URGS, mas no ano passado só que eu gravei o CD. Então foram 2 anos amadurecendo melhor essa ideia para deixar o formato do meu CD plural como ele está agora. E, claro, é muito importante fazer esse tipo de produção porque a produção de um CD para um músico requer uma produção artística. Você tem que, como eu falei, pensar no conceito do CD para que ele faça um sentido para as pessoas ouvirem. Sim, tem alguma unidade, né? Exatamente. E também é um processo pessoal de descobrimento técnico, descobrimento artístico, musical. Você estuda muito o repertório para poder gravar ele. Eu gravei após tocar muito esse repertório em recital. Inclusive, eu toquei a boa parte, acho que 90% desse CD, um mês antes nos Estados Unidos. Então, assim, eu estava muito familiarizado com o repertório. Legal. E eu acho que foi isso. Foi gravar um CD, para mim, foi eternizar um momento muito importante na minha vida. E que hoje eu olho. Sim, porque dinheiro não... Assim, muita gente fala, você não faz por dinheiro. Não, eu não faço porque a gente quer... Eu faço música, lógico, a gente quer ganhar dinheiro com isso, mas é consequência. Eu acho que quem escreve, quem faz CD no Brasil, não está atrás do dinheiro. Né? E hoje em dia a gente tem um grande fator muito diferenciado de anos atrás. Um CD, hoje em dia, o CD físico, ele não tem tanta venda quanto, por exemplo, hoje em dia você liga o Spotify, Deezer, iTunes, você já entra, meu CD está lá, você pode achá-lo. Mas é um material muito que eu fiz questão que fosse muito bonito, que fiz questão que tivesse um trabalho muito especial com artistas, né, como Léo Lage, com a Paloma Fantini que fez as fotos, para que fosse atrativo, para que as pessoas pudessem ter a atração que eu tenho, por exemplo, por livros, né, de abrir um livro e nossa, que legal, que bacana. De ver, de entrar no contexto do CD em si. Sim. Mas, claro, o mais importante do CD é o som. E é isso. Para mim, gravar foi eternizar um momento na minha vida que foi algo muito importante, histórico, né, que culminou no ano passado. Né, então. Me diz, antes da gente ir para a primeira música, o concerto para trombone e piano do Arthur Barbosa. Também é para orquestra, por isso que eu me enganei. Essa música foi dedicada a ti, mas antes eu quero fazer uma pergunta. O que tu fazes na URGS mesmo, no IA? No Instituto de Artes? Eu estudei, na verdade, eu já estou formado. Tu é professor de lá, não? Não sou professor. Eu achei que tu fosse professor de lá. Quem dera um dia. Não, eu fui aluno da URGS. Porque, como eu entrei na OSPA com 19 anos, eu estava começando a minha graduação em música na UNB. Então, eu vim para cá, esperei abrir uma oportunidade para que eu pudesse fazer minha graduação. Enfim, jovens, por favor, façam a graduação não por ter o título, mas pelo conhecimento que ela pode lhe dar, ok? E então muito fui atrás boa disso. Observação. E eu fiz minha graduação lá, assim que abriu o curso. Eu fui da primeira turma de música popular da URGS. De música popular. De música popular. Sim. Aproveito, claro, já tinha feito bastante aulas de trombone, né? Oficialmente eu não tenho um título de trombone, assim, formado em trombone, mas eu sou formado em música. Sim. Para mim, atualmente, é o mais importante. Né? A abertura de mentes, não ser só um instrumentista, mas sim um músico completo. Foi isso que eu aprendi na URGS. E o concerto para trombone e piano, ou trombone e orquestra, do Arthur Barbosa, foi dedicado a ti. O que tu tem a dizer a respeito disso, antes da gente tocar ele? Esse concerto foi eu sempre conversei com os compositores com aquela cara de pau minha, você não está afim de escrever alguma coisa para mim, não? E o Arthur foi uma dessas vítimas, né? Você não está afim de escrever alguma coisa para mim, não? Ele falou, sim, eu tenho vontade de escrever um concerto para você que tivesse uma cara do Brasil, que a gente conseguisse misturar o samba, o choro, com a forma de concerto tradicional. Eu falei, tá ótimo. E aí surgiu o Ziriguidum. Esse concerto, ele, como eu já falei, né, tem essa mistura da música brasileira, do samba, tem o samba, o choro, né, o samba de raiz bem claro, principalmente no último movimento. Sim. É um concerto muito virtuosístico, e ele foi dedicado para mim até por isso, porque eu gosto muito de ter essa mescla. Eu sempre vivi isso na minha vida, né, de estar tocando
sei lá, de tarde na Big Band da escola de música e à noite tá tocando na orquestra Que da legal. escola. Então, a troca era muito grande, sabe? Sim, tu vai do Bruckner ao... Não, ao chorinho, sei quando lá. quando eu fui fazer minha graduação em música popular, eu vivi isso o tempo todo. Claro, De manhã é ensaio da óbvio. orquestra, à tarde tinha que tocar, sei lá, tocar uma jam session. Sim. Para mim isso aumentou cada vez mais o meu conhecimento musical e, claro, se eu tinha alguma barreira que eu nunca tive, graças a Deus, sobre a diferença entre música, caiu por terra. Para mim hoje música é música, independente do estilo. Certo. Então- Então vamos ao Ziriguidum de Arthur Barbosa. Agora é a hora que...
Bem, no Paralelepípedo Cultural de hoje, estamos recebendo o trombonista José Milton Vieira. Essa música foi o Concerto para Trombone e Piano, de Arthur Barbosa, também conhecido por Ziriguidum. José Milton, como é que tu chegasse a esse repertório? As músicas, a maioria foi feita, ou todas foram feitas especialmente para ti? Como é que foi? Não, o Ziriguidum, Sérgio de Tramitação, foram, e a do Vento ao Toque foram peças que foram escritas para mim. Notes of Love, eu conheci ela em 2009, quando eu fui para um seminário nos Estados Unidos, tocada pelo trombonista que eu fui fazer aula, Joe Alessi. E o Is My Shoes to Blue, do Christian Muspel, foi a peça que eu ganhei a premiação em Munique. Eu fui semifinalista da competição mais famosa, né, para instrumentistas, que é a competição da rádio de Munique, a rádio da Bavária, desculpa. Sim. E em 2015 eu fui semifinalista e ganhei o prêmio de melhor intérprete dessa música. Então, o repertório, na verdade, algumas peças sim foram escritas para mim e outras eu tive esse contato por meio desses momentos importantes na minha vida, né? Tipo, a primeira vez que fui fazer aula com das pessoas que eu mais admiro, que foi o Joe Alessi, e essa minha participação nessa competição que me concedeu bastante coisa, né? Assim, experiência como solista. Tem muito ou pouco repertório original para o trombone? Não, tem bastante coisa. Bastante coisa? Tem bastante coisa. Tu não é obrigado a tocar peças de Bach transcritas e tal? A gente acaba tocando porque nesse período não existe muita coisa escrita para a gente. Então a gente no período, na música antiga, digamos assim. A gente faz... Tem algumas coisas escritas, como o Leopold Mozart, o Concerto para Trombone Alto, né, do pai do Wolfgang Amadeus Mozart. Sim. Temos ainda a Albrecht Berger, que foi professor do Beethoven, tem um concerto original dele, mas assim, ele para muitos musicólogos ele é quase considerado clássico, né? Ele é bem no final do barroco. Sim. Então, originalmente do barroco não temos muita coisa, assim. Então a gente acaba tocando bastante coisa do Bach, porque isso ajuda. Que é suítes para cello, suítes para cello, todas as suítes de cello nos facilitam muito a vida, a gente acaba tocando bastante elas, né? Bah, mas que legal isso. A gente deve ficar bonito, né? Não, é a coisa mais linda. Eu tenho muita vontade de um dia produzir um CD só com esse repertório, né? Tem muitas coisas que soam, na minha opinião, pelo menos, soam melhores no trombone do que em outros instrumentos. Ok, eu sou trombonista. Um pouco suspeito para falar, mas... Um pouco suspeito, tá. Mas, enfim. Mas eu imagino que a suíte para violoncelo de Bach no trombone deve ficar muito bonito, dá outro colorido, né? A gente tem um fator muito importante que a gente é obrigado a respirar. E isso traz uma humanidade para a obra, não fica algo... Já por isso, por si só, já torna ela menos mecânica do que ela aparenta ser. Obviamente, se a gente vê grandes solistas de cello tocando, a gente vai ver a humanidade, a gente vai ver as frases super bem construídas, né? Yo-Yo Ma e tantos outros. Sim, uhum. Mas eu digo que o fato de ter o A, já, por natureza, já faz isso. Nós vamos para a modinha de infância. Tá. Bom, então vamos para o Modinha de Infância de Fernando Dedos. O José Milton falou aqui no intervalo comigo que pretende que esse CD seja o início de uma série onde ele está indo na direção da música popular. Mas aqui na Modinha da Infância ele já tá indo para lá. Já está bem claro isso. Vamos lá.
Esta foi a modinha de infância de Fernando Dedos, com o trombonista José Milton Vieira e, muito importante, com o pianista Paulo Berman, que também tocou na primeira peça. Me diz uma coisa, José Milton, é uma curiosidade que eu tenho. O trombone é óbvio que faz muito barulho. Uhum. E, evidentemente, que para tocar nesse nível, tu ensaia, estuda bastante, toca, provavelmente, em casa. Uhum. Como é que os vizinhos te suportam, José Milton? Não suporta. Não, assim, eu evito o máximo que eu posso ficar tocando em casa. E quando eu toco em casa, eu sempre toco numa dinâmica saudável, que seja, né, compatível às regras que tem na legislação brasileira, se é possível. E quando muito, eu uso a surdina de estudo, né? Tem um artifício que a gente pode colocar no instrumento que abafa quase que completa o som do instrumento, né? Então a gente consegue. Mas graças a Deus eu consigo me virar. Eu estudo na orquestra ou na escola da OSPA, então há possibilidades disso. Em casa eu uso mais para quando não tem jeito ou quando eu preciso ficar em casa mesmo. Aí eu estudo em casa, mas sempre com bastante parcimônia, respeitando, né, um pouquinho, mas graças a Deus não tive nenhum problema até hoje com vizinhos. Problemas graves assim, nada. No máximo o vizinho ligar, falar, pode abaixar um pouquinho, tal. Não, super tranquilo, mas nada. Até hoje eu toco. Minha esposa toca em casa todos os dias e não tem problema. Tua esposa é violinista? É violinista, né? Sim. E ninguém toca, ninguém bate no teto, assim? Não, até hoje não chegou a esse ponto. Não chegou a esse ponto. Tá? Eu conheço casos, tá? Pois é. Que, bem, não, enfim. Se eu pudesse falar sobre alguns que eu já ouvi. Sim. E quantas horas por dia tu estuda? Isso depende muito, mas eu tento manter uma média diária. Assim, é que com o tempo a gente se preocupa não com a quantidade, mas com a qualidade. Mas essa qualidade gira em torno de 2 a 3 horas por dia. De estudo mesmo, individual, né? É claro, quando eu tenho mais tempo para fazer mais se eu não tenho tanto tempo assim, se eu tenho 1 hora, eu tento me organizar para ser o mais focado possível e geralmente eu estudo bastante fundamentos técnicos, né, para ficar pronto para tocar a música. É sempre uma via de 2 mãos, né? A gente estuda a técnica para poder ter o domínio do instrumento e a gente analisa a música para poder ser muito mais expressivo. Quanto de técnica e quanto de música mesmo? Na verdade, desde o começo eu sempre penso em fazer música. Para mim tudo é performance, né? Então, mas assim, de técnica em geral, no mínimo 50 minutos, 1 hora é o que eu gasto para poder deixar toda a minha técnica em dia, para pelo menos me sentir apto para realizar. E se tu larga o trombone durante algum tempo, ele te larga também? A gente sente um pouquinho, né? Mas é igual andar de bicicleta, não desaprende, não. Não desaprende, não. Tá. Mas é importante até a gente ter um momento de ficar distante do instrumento. Isso é como na academia. Quando a gente fica alguns dias sem ir na academia, a gente, por incrível que pareça, vê o corpo melhorando, né? Parece que dá. Uma distância saudável é sempre importante. 1 vez por semana, pelo menos, parar para dar uma desopilada na cabeça.
deixar o cérebro organizar as ideias por si só é muito importante. Me diz uma coisa, já te perguntaram uma vez, tá bom, tu é músico, mas trabalha em quê? Ah, essa é a pergunta mais recorrente. Acabou de acontecer isso no Shopping Total aqui. Sério, eu não tô brincando, não. Ah, é legal, você é músico? Sim, sou músico. Ah, mas e o que mais que você faz? Ah, eu sou músico da OSPA. Aí a pessoa olhou assim, eu não sabia que a OSPA era uma orquestra profissional. Sim, orquestra do Estado, inclusive. É mesmo? O pessoal não sabia, o cara Tem não gente sabia. ainda Mas que barbaridade. Quer dizer que tu ouve essa pergunta, cara. É, constantemente. Mas é assim, é normal. Eu sempre tento responder da melhor maneira possível, de forma muito simpática. E não, é mais recorrente do que parece, mas graças a Deus, até um dos motivos que me motivam a querer tocar mais como solista, a querer fazer mais coisas mais projetos solos, CDs, né? Enfim, Sim. justamente para mostrar, ó, isso aqui é uma profissão. Se alguém tem dúvida, isso aqui é você vive disso aqui, você consegue viver disso aqui e tem várias formas de viver com isso, né? Você pode ser músico de orquestra, músico popular, você pode, sei lá, enfim, ser camerista, pode ser professor de música, né, que é uma parte muito importante também, né? Sim, claro. Uhum. Enfim, a gente tem várias vertentes dentro do campo musical. E me diz uma coisa, eu já cometi uma inconfidência, eu disse que poderiam aparecer outros CDs, Uhum. tu indo na direção da música popular e tal, conta aí os teus planos. Então, a minha ideia surgiu essa ideia recentemente de fazer uma série plural que eu chegasse... É o nome do CD É o nome inicial, do CD. esse aqui é plural o nome. Ainda está no campo das ideias, pode ser que mude de ideia, mas eu tenho uma vontade de ter um caminho que leve para 100% da música popular. Então, música popular brasileira, onde eu me expresso... Samba, chorinho... Tudo que você possa imaginar. Pixinguinha... Pode ser. Pode né? ser. Eu ainda não tenho uma ideia formada sobre isso, mas eu me sinto um trombonista popular frustrado, assim, eu adoro improvisar. Mas é que assim, adoro improvisar, adoro, mas o problema é que assim, eu tive que focar, e até hoje eu tenho que focar por ser músico de orquestra, por ser um concertista no repertório tradicional, né? Isso demanda muitas horas de estudo. Da mesma forma que ser músico popular de qualidade Claro. demanda muitas horas de estudo, de harmonia. Isso, o músico completo ele tem que estudar isso, mas o músico popular, para ter o domínio da técnica da improvisação, ele tem que saber, parece que o triplo de harmonia, na minha opinião, pelo menos. Uhum. Então, mas eu sou eu tô ali sempre que eu posso eu tô tocando alguma coisa na música popular, sempre que eu posso eu tô tentando improvisar alguma coisa. E tem alguns amigos que me ajudam muito nisso. Tem um grande trombonista no Brasil hoje chamado Rafael Rocha. Ele mora no Rio de Janeiro, mas ele é do Espírito Santo. Ele hoje, para mim, é um ícone da música popular no trombone. Eu tô falando em Pixinguinha, mas as pessoas compõem para ti, né? Quer dizer, Exatamente. Podiam seguir fazendo isso. E a ideia é essa. Eu sempre estou estimulando os compositores. E pode ser que no futuro, né, futuro a Deus pertence. Então, eu não sei o que vai acontecer, mas... Se eu pudesse dizer, claro, isso seria uma série que eu tenho muita vontade de seguir, né? Eu tenho algum projeto para fazer mais popular. Esse CD eu já tentei fazer uma coisa meio misturado da música de concerto em direção à música popular. Mas a minha ideia é chegar nesse resultado final de ter eu me arriscando, tocando, improvisando um CD, enfim. Eu tenho muita vontade de fazer algo assim, sabe? É aqueles desafios pessoais. É engraçado, né? Cada um tem um desafio pessoal. Eu tenho esse desafio, assim, porque acabei indo mais para o lado da música sinfônica, da música de concerto. Então, mas eu nunca deixei a minha raiz de músico popular esfriar. Ela sempre está ali. Então, eu só quero deixar... Eu só quero colocar ela em voga um dia. Tá certo. Então vamos finalizar o programa de hoje com Notes of Love, do Nicola Ferro. E é evidente, né? E anunciando que o CD está à venda na Livraria Bamboletas, disponível lá para todos vocês. Então vamos lá. De Nicola Ferro, Notes of Love.
Este foi o Paralelepípedo Cultural de hoje, apresentando o CD Plural de José Milton Vieira, num oferecimento da livraria Bamboletras. Obrigado e boa noite. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.